sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que tem o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado eu tô. E não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado Amém. Louvado seja o nosso Deus, eterno Pai. Boa noite, boa tarde, a paz do Senhor a todos e a todas aqui do Ministério Orar Grátis em Cristo Jesus. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, te engrandeço, Senhor, te exalto na beleza, Senhor, da tua santidade. Obrigada, Pai, por mais um momento. Obrigada, Pai, de poder estar aqui para engrandecer, exaltar o teu nome. Pai, toma nossas vidas nas tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida de santidade, Pai. Porque Tu és santo, a Tua palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. Obrigada, Pai, pela oportunidade de poder, cada dia mais, ó Deus, poder chegar a Ti, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigada, Pai. Assim eu oro, assim eu Te apresento, Deus, este culto. E Te agradeço, Deus, e peço, Pai, que o Senhor se faça presente, que o Senhor venha recebendo, Deus, adoração, louvores, e que suba, Senhor, com cheiro suave as tuas narinas. Assim eu oro, Deus, assim eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Boa noite, mais uma vez, boa tarde. A convidada de hoje não vai poder estar aqui conosco, porque ela está com algumas coisas para resolver, está com alguns probleminhas, ela está no hospital, enfim. Ela entrou em contato comigo, então ela estará aqui na próxima sexta-feira, dia 5, porque sábado, dia 6, não terá culto,
tá? Não vai ser no sábado o culto, e sim na sexta-feira, tá bom? O culto é para ser às 9 da noite, tá? Mas se acontecer alguma coisinha, pode ser que tenha meia hora de atraso, mas provavelmente será no mesmo horário, tá? Às 9 da noite, tá? Também pedi desculpa a todos, porque eu não colocamos durante a semana o momento da palavra, né? Estamos colocando os salmos, né? Creio que era o Salmo 7, capítulo 7. Bem, peço perdão, tá? Porque essa minha semana foi uma semana muito corrida, muita coisa para me fazer, porque eu estava de mudança para Milão, né? Eu estava morando fora de Milão. E essa semana eu estava preparando minhas coisas e tal, e eu fiz a minha mudança e agora estou aqui em Milão. Então, peço perdão, não é porque eu não quiser, porque era muita coisa e tinha que arrumar minhas coisas, preparar tudo. Enfim, foi uma semana assim bem corrida para mim. Enfim, eu saio de manhã cedo, só volto para casa à noite, então eu só tinha praticamente à noite, quando eu chegar depois do trabalho, para preparar as minhas coisas, para poder vir fazer minha mudança. Mas, amém, deu tudo certo. Aquilo que eu pedi ao Senhor, o Senhor me concedeu essa alegria, essa benção de retornar para Milão depois de 4 meses. E Deus, né, me deu a direção, Deus me falou ao meu coração e agora estou em Milão para a glória do Senhor. E agora eu vou estar podendo, vou estar tão cansada, vou estar mais disponível aqui na obra. Não que eu não esteja, né? Mas assim, o cansaço, tá? O trem, ônibus, enfim, essa correria, ainda mais com essa pandemia, abre as coisas, depois fecha as coisas e tudo. Enfim, mas foi um tempo de aprendizado na minha vida e eu louvo a Deus por esses 4 meses, mas agora estou de volta, estou aqui em Milão. Enfim, tá? Tô apenas aqui conversando, falando, porque que não foi colocado na semana, tá? Que é sempre às quinta-feira, mas é porque realmente eu tinha muita coisa para me fazer, eu sempre disse, não, depois eu vou lá e vou colocar. Depois vou enviar uma mensagem para a Sueli, para ela botar no Instagram. E eu, enfim, mas essas coisas acontecem, gente, tá bom? Mas a partir de quinta-feira estará tudo já tranquilo ali no momento da palavra, tá? Com os salmos, continuando postando as canções, né? Que salmos é canções, é cânticos, tá? Então, na próxima quinta-feira estaremos tudo ok, tá bom? Bem, a palavra que o Senhor me deu para iniciar aqui o culto, a palavra de introdução se encontra em Daniel, capítulo 6, né? É um capítulo conhecido, é uma história conhecida, mas o Senhor tocou no meu coração para iniciar o culto com esta palavra, que se encontra em Daniel, capítulo 6. Eu vou ler do primeiro versículo ao versículo 7. Diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do seu reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão se procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: Assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um dito real
e fazer firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amém, até aqui. Bem, conhecemos a história, né? O rei Dário, né? Ele já estava pensando ali colocar Daniel, né? Acima de todos, né? Cuidar do reino, né? Cuidar ali das coisas do rei, das províncias, né? Então, e aqueles homens, eles ficaram, né? Com certeza aqui, sem nenhuma dúvida, com inveja, porque Daniel, ele se destacava entre todos, porque havia nele um espírito de excelência, porque havia nele o espírito de Deus. E quem tem um espírito de Deus, verdadeiramente, ele sempre vai se destacar. Ele sempre vai ser diferente. Porque quem anda na lei do Senhor, ele anda reto. Não é que a pessoa é 100%. A pessoa vai ter algumas falhas, sim, porque nós somos seres humanos. Mas, com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, essas pessoas que andam na lei do Senhor, ele sempre vai ser diferente entre os outros. O brilho do Espírito Santo está nele e não tem como as pessoas não notar. Não tem como as pessoas também não se agradar e não querer também favorecer essas pessoas que vivem uma vida com Deus, com retidão, com fidelidade, que não vive uma vida de qualquer jeito, mas vive uma vida de honestidade, que prega aquilo que verdadeiramente, que prega aquilo que vive. E era isso que Daniel era, ele pregava o que realmente ele vivia. E aqueles homens se enfureceram, ficaram com raiva e tentaram algo com ele. Só que eles buscavam alguma coisa de ruim nele para tentar tirar ele da frente, né? Tentar puxar o tapete de Daniel, mas não achava, porque ele era reto. E quem é reto, não tem como. Não tem como. Porque quem não deve, não teme. É uma frase que eu sempre digo assim, no meu dia a dia. É uma frase que a gente conhece muito no Brasil, que a gente fala muito também. Né? Quem não deve, não teme. E era o caso de Daniel. Ele viveu uma vida realmente com Deus. E eles procuravam algo. E como eles não encontraram, eles começaram, então vamos achar algo aqui contra na lei do seu Deus, para que nós possamos, né, tirar ele, né, da nossa frente, do nosso caminho. Então eles armaram isso, né, em prazo de 30 dias, ninguém, né, ali os governantes, os prefeitos, os presidentes, tal, não se reverenciar a nenhum seu Deus, a nada, a não ser somente ao rei Dário. Por quê? Porque ele sabia que Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Eles queriam pegar Daniel em alguma falha. Mas Daniel e todos aqueles que servem a Deus verdadeiramente, eles não vão ter medo. Seja de humilhação, de uma vergonha, de uma culpa, de uma calúnia. A gente vê ali na história de José, né, que foi acusado pela própria esposa ali de Potifar, que ele tentou violentar ela, mas ele... Lógico que a gente fica meio assustado, triste, porque nós somos seres humanos. Mas José, ele permaneceu o mesmo, do início, da maneira como ele vivia, dentro da casa do pai dele, ele continuou sendo o mesmo. E assim era Daniel. E quem tem uma vida com Deus, quem tem o Espírito de Deus, não tem medo da morte, não tem medo da acusação. E Daniel enfrentou. Então, eles armaram tudo isso. O rei foi lá, né, sem saber de nada, fez lá o decreto lá, botou lá o anel do rei, selou em prazo de 30 dias. Então, nesse período, eles viram Daniel orando, buscando, e foi lá falar pro rei Dário. O rei Dário ficou, né, sem saber o que fazer.
Mas eles ficaram, não tem como, porque é um dito do rei, não tem como revogar, não tem como anular, não tem como cancelar. Ele vai ter que ser jogado, ele vai ter que ir para a cova dos leões. Mas Dário falou com Daniel, o rei Dário falou com Daniel, o Deus que tu serves, ele vai te livrar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançado na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus que tu continuamente serves, ele te livrará. Olha só. E no versículo 22 do capítulo 6 diz assim, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizertes dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel, ele foi lá, jogado ele lá, botado ele na cova dos leões, mas ele não sofreu nenhum dano, porque Deus enviou um anjo para livrar ele. Porém, aqueles homens que tentaram contra Daniel, todos foram jogados na cova dos leões. E não só eles, também toda a sua família. Eles foram mortos, os leões comeram eles, mataram eles. Algo que eu vou dizer aqui, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Mexe com tudo, mas não mexa com quem serve a Deus. Porque esses homens aqui foram dominados pela inveja. E a inveja, muitas vezes, muitos, que tá com inveja do outro, porque o outro tá se destacando, começa a querer armar. Cuidado, porque se essa pessoa, que muitas vezes nós estamos querendo armar, se for uma pessoa de Deus, verdadeiramente vai dar ruim, tá? Porque ninguém toca no anjo do Senhor. Não toca não, mas Deus toca. Deus toca em mim, toca em ti, toca em qualquer um. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Muito cuidado. Eles buscaram fazer algo contra Daniel. Eles não acharam, então eles foram lá, tocar naquilo que Daniel buscava, que era a face do Senhor. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. É contra as potestades e principados. Mas ai daquele que se deixa ser dominado pelas trevas. Muito cuidado com a inveja. Acontece coisa comigo que eu não falo. Mas pensa que não já tentaram me intimidar aqui, não? Com as pregações que Deus tem colocado nos meus lábios, tem me dado a direção. Eu vou pregar o que Deus mandar. Eu falo o que Deus quer. Querendo ou não. Se Deus mandou eu falar sobre o pecado, eu vou falar sobre o pecado, sim. Se Deus mandou eu falar sobre o inferno, eu vou falar, sim. Se Deus mandar eu falar sobre conserto, eu vou falar, sim. Se Deus mandar falar sobre o amor, eu vou falar, sim. Eu vou falar o que Deus mandar. Porque o que está em mim é maior do que daquele que está no mundo. Do que está no mundo, entendeu? Não adianta vir me intimidar, não adianta vir fazer gracinha. Eu posso estar só aqui, fisicamente, mas espiritualmente eu não estou só não. Tem anjos, Porque aqueles que temem ao Senhor, o anjo do Senhor está acampado ao redor para livrar. Já teve a ocasião de Deus falar no meu ouvido, não
faça amizade com A e nem com B, porque daqui uns dias vão tentar, te meter em Arapuca. Deus, ele revela. Esse dia uma pessoa me chamou, tirando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois Deus falou, não vai não, tá? Tá te convidando? Não vai não. Vai armar contra ti. Não adianta. Não temer o homem que mata, que depois que mata o corpo não pode fazer nada. Mas temer aquele que depois do corpo estiver morto tem poder para lançar a alma no inferno. É esse sim eu digo que vos temer. As pessoas brincam porque quer. Eles achavam que Deus era um Deus, que o Deus de Daniel é um Deus qualquer. Não é, não foi, eles sentiram, eles morreram. Cuidado, tá? É qualquer pessoa. Antes que houvesse Deus, e Deus ele livra os seus, tá? Deus livra. Deus livra da fornalha, Deus livra da cova, Deus livra da forca. Deus muitas vezes ele vai permitir eu e você sermos jogados na cova dos leões, sermos jogados na fornalha, mas ele vai livrar. A cova e a fornalha é a fofoca. Naquela época a coisa era mais pesada, mas hoje a cova e a fornalha e tantas outras coisas pode ser uma calúnia, uma fofoca, uma difamação. Alguém vir mentir para você e depois te colocar numa situação difícil, tentar te tirar, puxar teu tapete. Muitas vezes as pessoas pensam que elas estão fazendo mal para nós, mas não é não. Eles achavam que podia fazer um mal para Daniel, mas no final quem morreram foi eles. Quem foi jogado na cova foi eles e toda a sua família. Saul achava que podia tocar em Davi porque ele era rei. Se deu mal. Mais uma vez, se a pessoa for reta com Deus, aleluia. Se a pessoa estiver vivendo uma vida com Deus, meu amigo, não interessa se tu é rei, se tu é rainha, se tu é princesa, não interessa o anel que está no teu dedo, não interessa a conta que está no teu banco, não interessa a quantia que está lá, não interessa. Cuidado, tá? Cuidado. Porque nós que somos homens e mulheres, que somos carne, nós não temos força para fazer nada, não. Mas o Deus que nós servimos tem, porque ele criou todas as coisas. Se ele tem poder para criar os céus e a terra, ele tem poder para fazer o que quiser. E Deus faz. Então, muito cuidado antes de tu tentar fazer algo contra uma pessoa que serve a Deus. Antes de tentar fazer algo. Isso é perigo, não adianta bater no peito. Não, porque eu sou, porque tem muita gente que diz que serve a Deus, mas apronta com o irmãozinho. Cuidado, tá? Cuidado, uma hora Jesus te pega. E pega bonito. Pega bonito. Tá? Que nós devemos temer a esse Deus. Que o mesmo Deus que livrou Daniel no passado é o mesmo Deus que livra hoje. É o mesmo Deus que guarda hoje. Mas o mesmo Deus que permitiu esses homens serem mortos, Deus permite. Nossa, que Deus. Deus, brinque com tudo, mas não brinque com quem serve a Deus. Não brinque, com o altar do Senhor. Não brinque. Não brinque. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque se está achando que eles achavam que estava fazendo algo contra Daniel, não. Eles fizeram foi contra Deus. As pessoas acham que está fazendo algo contra nós. Não, não é.
Não é. É contra aquilo que está em nós. O Espírito de Deus é aquilo que está, que é conosco, que é o próprio Deus. Muito cuidado. Dizer que serve a Deus, qualquer um diz. Mas Deus sabe o que tá acontecendo no culto. Deus sabe que está no pensamento, no coração, na mente, quando a gente está deitado. Contra o nosso irmão. Contra a nossa irmã. Deus sabe. Já falei, vou repetir. Ninguém engana o Espírito Santo de Deus. Não engana, não. E hoje, meu amigo, o negócio tá... Ontem eu conversando com uma pessoa, eu falei, nossa, que terrível. É umas fofocadas... A paz, pastora, é uma fofocada nesse lugar chamado Itália, que sinceramente, eu falei, eu cortei um bocado, não quero saber, cortei, dizer que serve a Deus e fica de palhaçada com os outros, falando mal dos outros, não, você não, a pessoa que abre a boca para falar mal dos outros, essa pessoa é disposta a tudo. Então, eu cortei, que eu não vou estar aqui pregando e metendo pau nos outros. Eu não vou estar aqui pregando e estar ouvindo os outros falando mal do outro. Não, minha filha, que negócio é esse? Na hora que não é nem questão, quando eu virar as costas, não falar de mim, não. É a minha reputação, é a minha imagem. Que negócio é esse? Eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Eu vou estar fofocando dos outros para causar destruição? Porque o pecado, minha filha, é morte. É morte. Eu não quero isso. É um povo que diz que serve a Deus e fica fazendo essas coisas com os outros. Essa é a atitude de ímpio. Atitude de ímpio. Aí esses homens achavam que podia tocar em Daniel e não tocou. Eles que foram lançados na copa. E Deus joga, tá? Deus joga. Deus não quer saber não, tá? Deus não quer saber. Anda reto com Deus. Tema esse Deus. Porque ele é poderoso, sim. Para jogar a alma no inferno. Tá? Cuidado, muito cuidado. Não brinca com quem serve a Deus, não. Não brinque, não. Não toque no altar, não, que é perigoso, tá? Muito perigoso. Mas cada um escolhe. Que Deus nos deu o direito de escolha. Deu, não deu. Então cabe cada um. Cabe. Eu decidi viver uma vida com Deus. Então aguenta tudo. Porque servir a Deus não é fácil. É cova, é fornalha, é poço. É Saul endemoniado, é tudo. Mas o Espírito de Deus é comigo e com aqueles que disse sim para ele. E Deus livra, Deus guarda, como Deus fez na vida de Daniel e tantos outros homens e mulheres que está aqui na palavra dele. Tá bom? Vamos ouvir mais um louvor. Em seguida, a palavra, a pregação, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar dividindo com vocês nesta noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adorando o Senhor. Aleluia. 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 Tempo de
Fiquei, meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés no chão, então ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. O vento de Deus veio tirar toda cinza e soprou sobre mim e o fogo pois eu vi a glória do Senhor. Senhor, meu Deus, maravilhoso és tu. Continuando, ó Deus, na tua presença, estando aqui, ó Deus, engrandecendo, exaltando o teu maravilhoso nome. Obrigada, Pai, pela oportunidade. Pai, que nesta hora o Senhor venha falar através dos meus lábios e tudo aquilo, Pai, que o Senhor falou ao meu coração, que eu possa transmitir, Pai. Pai, vem quebrando toda barreira, vem tirando, Pai, tudo aquilo que não te agrada do nosso meio e nos ajuda, Pai, a viver uma vida com o Senhor, verdadeiramente. Aleluia. Obrigada, Pai. Que o Senhor venha recebendo louvores e adoração, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Obrigada, Pai. Assim eu oro, Deus, assim eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Continuando, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, a passagem bíblica, se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11. Davi comete um adultério, um homicídio. Eu creio que eu acho que eu já preguei sobre essa palavra, essa passagem bíblica, essa mensagem, acho que eu já falei outra ocasião. Enfim, mas o Senhor colocou no meu coração hoje para falar novamente. Bem, eu vou ler do capítulo 11, versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler um pouquinho devagar, porque o quarto é um pouquinho escuro, tá? Eu tenho que organizar algumas coisinhas aqui, o quarto hoje tá um pouquinho escuro, tá bom? Mas eu vou ler devagarzinho, tá bom? Enfim, aleluia. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon.
e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Entrando ela a ele, se deitou com ela, e ela já se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, enviou e vê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse a Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descertes à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca Israel e Judá fica em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá. E ainda hoje, amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o enviou, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e embebedou. E à tarde saiu e deitar-se na sua casa, na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e o mandou por mão de Urias. E escreveu na carta, dizendo: pote Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Amém, até aqui. Davi, como todos sabem, ele foi ungido rei, né, de Israel. Deus se agradou de Davi, porque ele era um jovem obediente, temente, guerreiro, já ainda na sua meninice, né, na sua vamos dizer, na sua adolescência, porque ele fala que ele matou urso, ele matou leão, né, para ali cuidar das ovelhas do pai. E ele, né, se destacou muito, Davi. Ele ganhava as batalhas, ele derrubou ali, matou ali o gigante. Davi, ele foi muito perseguido durante toda a sua vida, né? E o mais interessante é que durante a sua vida tem uma passagem que eu acho mais que é onde eu sempre me fortaleço na história de Davi. É quando ele está lá no campo, cuidando das suas ovelhas, e chega Samuel na casa do seu pai, né, Jessé, e o pai lembra de todos, menos de Davi. Mas mesmo assim, Davi, ele continua honrando o seu pai, mesmo ele não tendo sendo lembrado, né, assim, pelo seu pai, na presença ali na visita lá do sacerdote, né, sacerdote Samuel. Enfim, mas ele continua sendo um homem, né, um rapaz, um garoto, um jovem, obediente ao seu pai, Jessé, né, que depois disso, Jessé envia ele para levar queijo e tal, alimentos, né, e alguns presentes ali para o rei Saul, e para saber como é que estavam os irmãos. Então, ele era um menino, né, um garoto, que ele
ele realmente ele honrava o pai dele, né? Ele realmente ele se destacava em muitas coisas. Só que chega um período da sua vida, né? Que ele se torna rei, está ali numa peleja, numa batalha contra os inimigos, e ele vai para o seu palácio e, enfim, caminha no terraço, vê uma mulher bonita, cobiça ela, chama os mensageiros ali, quer saber quem é essa mulher, aí falam para ele, não, ela é casada, o marido dela se chama Urias, o herdeu, né? Inclusive ele tá lá, né, na batalha, lá na guerra, né? Enfim, não, eles não contam isso, mas Davi, ele sabia quem era os guerreiros, quem estava na batalha. Enfim, então Davi chama aquela mulher, manda chamar ela e se deita com ela, tem, né, intimidade com ela, tem relação com ela, enfim, e ela engravida, né? Que é que ela fala, ela envia, né, e fala, tô pejada, que agora eu não tô aqui vendo, pejada, né, pejada. Estou grávida, enfim, né, estou esperando um filho seu. Então, Davi, ele arma tudo aquilo. O defeito nosso, com o passar do tempo, né, de muitos, né, não digo todos, que quando nós ganhamos muitas batalhas, quando a gente sabe que Deus é conosco, que, né, que a gente acha que pode fazer tudo, né, que a gente pode se aproveitar de tudo, que a gente pode falar tudo, assim como Davi se achou nesse direito, né, porque a carne falou. Não foi o Espírito, não querendo nada de um homem que não tivesse o Espírito Santo de Deus, ele tinha o Espírito de Deus, só que a carne falou mais do que o Espírito, aí é que está o perigo meu e teu. A gente sempre tem que estar vigiando constantemente, né? Sempre nós temos que estar alimentando o Espírito, porque a gente é fraco, e foi o que aconteceu com Davi, mas ele usou de uma forma assim muito ruim, já desde o princípio, né? Na hora que ele olhou para ela, ele cobiçou ela, ele desejou ela, né? E a palavra fala que a partir do momento que nós cobiçamos, desejamos, nós já estamos cometendo adultério, nós já estamos pecando. Então ali ele já começou a pecar, a partir do momento que ele viu e desejou. Então muito cuidado com aquilo que nós estamos olhando, aquilo que a gente está realmente desejando, porque a partir do momento que o pecado, ele inicia aqui, ó, nos olhos, aquilo que a gente vê. Então, muito cuidado com isso. E Davi, ele se achou no direito, não só de matar ela, não só de deitar com ela, né? Ele não quis saber, ele quis saciar o seu desejo, ele quis ir para a cama com ela, ele quis mesmo. Isso muitas vezes acontece conosco, tá? Muitas vezes a gente quer assistir um filme que não é para a gente assistir, a gente quer ouvir uma música que não é para ouvir. Aí é que tá, a gente está abrindo portas, e foi o que aconteceu com Davi. E a história continua que ela engravida, ele manda chamar o seu marido lá da guerra, né, e tal, para ele, né, assim, fizer uma cena, tipo assim, estava tentar tirar ele, o dele da reta, né, dele entrar na casa lá dele, beber, enfim, tá com a mulher dele, para que ele, até mesmo o próprio marido, acho que o filho é dele, né? Que a gravidez dela, todos venham saber, até o próprio Urias, que era dele. Só que não acontece isso, né? Urias não vai. E aí é que entra, mais uma vez, a maldade do homem, a nossa maldade. E Deus, ele não deixa nada oculto. Deus, ele vê tudo. Porque a gente tem um defeito, a gente comete uma coisa errada e depois a gente não quer admitir que nós erramos. Então ele tentou esconder. Muitas vezes nós somos assim, queremos esconder o nosso erro, o nosso pecado. Às vezes quando a gente mentimos para alguém, quando nós trapaceamos alguém, botamos alguém para trás, a gente sabe que errou, mas a gente tenta justificar, a gente tenta armar algo para tentar tirar nossa culpa, mas não adianta, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, e assim foi com Davi. Então ele achava, porque ele
era rei, ele achava que ele podia esconder. Só que há um rei maior, há um Deus maior. Existe um Deus que vê todas as coisas, nada está oculto aos seus olhos, está tudo perante ao Senhor. E aí, continuando a história, ele não desce, ele não vai na casa lá. Aí ele chama, ele envia uma carta, olha só, que foi enviada até mesmo pelas próprias mãos de Urias, a sentença de morte dele. Aí fala para Joabe, põe ele na maior... se escreveu na carta dizendo, bote Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Ele planejou a morte deste homem. Cuidado com aquilo que a gente está fazendo, que muitas vezes nós estamos sim planejando a destruição do outro, da outra pessoa. O pecado, a consequência do pecado é a morte. Não só para si próprio, mas também para outra pessoa. O pecado de Davi trouxe uma consequência de morte, não só para o rei Urias, mas até mesmo pela própria criança que Betseba carregou, porque ela engravidou, a criança nasceu, mas a criança morreu. Muito cuidado, não vamos dar brecha para o diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O nosso erro traz consequências gravíssimas de morte, de destruição. E Davi, ele colheu isso depois, porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe, gente. Não tem para onde correr. Seja frutos bons, seja semente boas ou semente ruins. Você acha que você semeando algo ruim, você vai colher algo bom? Não. E foi isso que aconteceu com Davi. Aí Urias morre. Aí depois que passou o luto, ele recebe Betseba como sua mulher, para tentar honrar a memória de Urias, para tentar, não vou deixar essa mulher desamparada. Gente, cuidado, os hipócritas não vão herdar o reino dos céus. Ele agiu com malícia, com maldade, ainda mais com hipocrisia. Ele armou tudo isso depois que ele deitou com a mulher. Ele ainda armou tudo isso. Não adianta a gente querer dar um de bonzinho ou boazinha. Deus está vendo tudo. Deus, ele não quer saber se tu é rei, se tu é rainha, se tu é princesa, se tu é príncipe. Deus não quer saber. Ele não quer saber. Ele não olha para cargos, ele não olha para o dinheiro que está aqui na nossa mão. Ele não quer saber. Deus é justo. A justiça de Deus é tremenda. Não falha. Ele não vai falhar nunca. Ele achava que não ia acontecer nada. Aí chega o profeta Natan. Aí vai lá e conta a história das ovelhinhas, que não sei o quê. Davi fica indignado. Nossa, quem é este homem que agiu assim? Aí, Natan, foi você que fez. É você, Davi. Aí começa a falar. E assim, o profeta fala, no versículo 10 do capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher.
Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa, um mal sobre ti, e tomará tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Olha só que Deus tremendo. Deus envia, Deus está vendo tudo, vendo tudo que Davi está fazendo. E Deus está vendo tudo que eu e você estamos fazendo. Ó, pecado entrou, a maldade entrou, a malícia entrou, a hipocrisia entrou e Deus está vendo. Aí Deus manda. Deus vai lá, profeta. O profeta chega e fala tudo, e aí começa a falar, ó. A espada está sobre a tua casa. Da mesma forma que tu fez com Urias, vai se levantar um aqui. E vai tomar tuas mulheres perante teus olhos e todo Israel. Aquilo que tu fizeste em oculto, eu vou permitir que todos vejam. O quê? Nada que está oculto vai ficar oculto. Não adianta a gente botar uma máscara. Nossa, eu sirvo ao Senhor. Minha filha, uma hora a máscara vai cair. Aqui, ó, que você faz. Uma hora Deus vai permitir a máscara cair. Deus não tolera injustiça. A pessoa pode ficar até bem por um tempo pela injustiça que ela causou. Mas uma hora, filha, ela vai colher. Vai colher. E aqui no capítulo 16 de 2 Samuel, 16, versículo, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 22, diz assim: E estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Absalão era filho de Davi. Se eu não me engano, acho que ele era o primogênito dele. Absalão ficou revoltado com Davi. Vou contar um pouquinho a história. Um dos irmãos dele violentou a irmã dele. E ele, depois de 2 anos, ele se vingou disso e matou. Deus falou que a espada estava dentro da casa do rei Davi. E olha só, e daí começou toda essa revolta com Absalão, com o rei Davi. Porque quando esse rapaz fez isso com a irmã de Absalão, Davi fez nada. E ele guardou isso no coração e matou ele. Depois de 2 anos, ele armou e matou e fugiu. Enfim, então daí começou que teve uma época que Davi ele teve que sair de Jerusalém, que ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. Tá? Eu não vou entrar muito nessa história, porque senão vai ficar muito longa a pregação. Mas é uma coisa, aquilo que Deus falou se cumpriu. Se cumpriu. E Deus falou, vai se levantar um da tua própria casa. E foi. O próprio filho. O próprio filho. O próprio filho. Foi um de dentro da casa dele. Se levantou contra ele, perseguiu ele, quis matar ele. Pegou as mulheres das concubinas dele, teve relação com todas, perante aos olhos de todo mundo.
Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Não é porque a gente é rei, não é porque a gente é rainha, não é porque a gente é princesa. Não, porque eu tô vendo bola de fogo, vassoura de fogo, eu rodo, eu sapateio, sapato de fogo, eu falo em línguas, não interessa. Não cometa injustiça, não faça o mal ao outro. Tenha cuidado com aquilo que a gente está semeando, aquilo que a gente está fazendo. Essa é a palavra. Ninguém escapa das mãos do Senhor. Ninguém, 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 ninguém. Ninguém escapa da mão desse Deus. Ninguém. Vamos parar com essa hipocrisia de se achar melhor do que o outro, porque tem uma coroa na cabeça. Ele é Deus, ele não tolera. Não, Deus não quer saber se tu matou gigante. Deus não quer saber se tu matou leão. Apesar que ele se agrada. Mas não faça injustiça com o pequeno, não. Não faça injustiça com o inocente, não. Não faça brincadeira com o outro, não. Porque Deus te pega. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que Deus falou se cumpriu e se cumpre, meu amigo. Aquilo que sai do altar do Senhor se cumpre. E as pessoas hoje brinca e brinca. É fazendo mal um pro outro. Ainda tem a cara de pau dizer que serve a Deus. Não, você não serve a Deus. Você não sabe nem quem ele é. Até quando a gente abre a boca para falar mal de alguém, a gente vai colher. A gente colhe tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Não interessa. Você humilhou alguém? Você quis humilhar alguém? Você fez alguém se envergonhar? Pois você vai colher. Deus não quer saber. Quem mandou plantar? Não aprendeu a plantar, não? Então aprenda. Porque Davi se achou. Ele se achou no direito de tramar tudo isso. E muita gente se acha no direito de fazer as coisas com os outros. Porque temos um privilégio. Porque nós temos um documento. Porque a gente tem um carro. Porque a gente casou. Porque a gente entrou na faculdade. Que negócio é esse? Nada trouxemos e nada vamos levar. Isso aqui é passageiro, minha gente. Nada é nosso. Tudo é dele. Tudo é para ele. Porque tudo é dele. Nada é nosso, é um privilégio que Deus nos deu. A gente tem que saber usar com sabedoria tudo para a honra e glória dele. Quer beber, quer comer, fazer tudo para a glória do Senhor. Mas quando a gente comete esse tipo a gente faz esse tipo de coisa, nós estamos envergonhando o nome dele. Ele se achou no direito. Pode ser bonita, pode ser bonito, mas não é teu, não é meu, não é teu, é do outro. Ninguém tem o direito de pegar aquilo que não é nosso, a gente tem o direito nem de tocar. Seja feliz com aquilo que você tem. Porque Deus fala, eu te livrei das mãos do rei Saul. Eu te dei riqueza, eu te dei mulheres. Eu dei tudo para você. E o outro só tinha uma e você foi lá e pegou e ainda matou ele. Ainda matou o cara. Tá lá no capítulo 12. Deus fala, capítulo 12. Do segunda Samuel. Eu te dei tudo. Deus nos dá tudo. A gente ainda acha o direito de tirar aquilo que o outro tem, que é pouco. A gente acha o direito de pegar. Deus não tolera injustiça. Deus não se agrada. Ele sofreu muito, Davi. Ele colheu. Mas Davi se arrependeu. Louvado seja Deus por isso. Se levantou, porque cumpriu, tá? A palavra do Pai. Ele se arrependeu. Se arrependeu quando
o profeta falou, nossa, ele caiu em total arrependimento. Ele nunca mais fez isso, nunca mais. Mas como ele plantou, ele colheu. Deus perdoa? Perdoa. Mas Deus é justiça. Deus é justiça. Então, a mensagem de hoje, cuidado com aquilo que a gente faz com o nosso próximo. Aquilo que a gente está semeando na vida do próximo. Porque aquilo que a gente está semeando, aquilo que a gente está plantando, a gente vai colher. E aconteceu com o rei Davi. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz, meu amor. Não é porque a Chilene está aqui todo sábado. Hoje eu estou aqui numa dor de cabeça, estou tão cansada. Estou aqui me esforçando no Senhor para honrar Ele. Deus se agrada, se agrada. Mas vai a Chilene aprontar com os outros para ver se a Chilene não vai colher. Vai. E como? Deus não está mendigando nada para ninguém. Então, não, porque eu faço por Senhor, né? Porque eu tenho matado o gigante. Então, não. Cuidado, tá? Cuidado, muito cuidado. Apesar que a iniquidade está só multiplicando. Estamos nos últimos dias, estamos na última hora. Jesus está voltando e está voltando mesmo. Mas não pense, porque que a iniquidade está se multiplicando e o amor está cada vez se esfriando, que a gente vai deixar de escolher não, tá? Que a gente vai colher. Muito cuidado. Muito cuidado. Com esse Deus ninguém brinca. Ninguém brinca. Ninguém brinca. Hoje é uma palavra mesmo assim, sabe? Botar as barbinhas de molho. Assim, Senhor. Senhor. Eis-me aqui, só vou falar o que o Senhor quer. E louvado seja Deus por isso, tá? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos dê força, graça, que haja um tempo de arrependimento em nós, verdadeiramente, que nós vamos nos lavar, né? As nossas vestes diante do Pai, viver uma vida com Deus, andando em retidão, porque como Deus ali livrou Daniel da cova dos leões, que era um homem reto, que ele não tinha, né? O Espírito de Deus era sobre ele, tinha um espírito de excelência. Tentado contra ele, armado contra ele, Deus livrou ele. Foi um homem que foi muito usado por Deus, passou por muitas situações, mas em todas Deus livrou. Davi do mesmo jeito, Deus deu grandes vitórias para ele, mas por causa do adultério, do homicídio, ele sofreu grandes consequências, tá? Ele sofreu porque Deus é justo e a palavra se cumpre, tanto na vida do justo como na vida do ímpio. Se cumpre, vai se cumprir. A palavra do Senhor não muda e não vai mudar. Às vezes nós queremos mudar. A gente quer até, tem pessoas que distorcem até muitas vezes a palavra de Deus, mas cada um vai prestar conta com Deus. Mas aí daquele, né, que acrescentar alguma coisa dessa palavra ou até mesmo tirar, né? Ai daquele. Então a gente tem que pregar a palavra de Deus, aquilo que está escrito, aquilo que Deus está nos falando, aquilo que está o Espírito Santo está nos direcionando. Porque eu não sei da vida de A ou de B, eu sei da minha vida. E tem coisas que nem eu mesma sei, que eu fico assustada. Senhor, o que é isso? Deus me revela algumas coisas em mim. Chilene, você precisa mudar. Chilene precisa haver uma mudança, porque isso aí não... E é com todos nós. Tá? Ninguém é 100%. Mas a gente tem o princípio da sabedoria, é temer a Deus. E temer a Deus um sentimento profundo de obediência e respeito a Deus. Não basta somente temer a Deus, a gente tem que ter uma vida de obediência.
porque o temor tem que estar ligado, tem que estar entralado na obediência ao Pai, na sua palavra. Mais outra coisa que eu vou falar aqui. Aleluia, glória a Deus. Quando nós servimos a Deus verdadeiramente, quando nós vemos uma vida de obediência ao Pai, querendo nos afastar do mal, nós seremos perseguidos. Nós vamos sofrer calúnia, difamação, pessoas vão ser injustas conosco. Mas o Senhor é em todo o tempo comigo e com você. Deus não te abandonou, Deus não me abandonou, Deus não abandonou ninguém, por mais que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Deus está me incomodando para falar isso aqui. Então, Deus, Ele é maior. Jesus também sofreu tudo isso, calúnia, difamação, enfim, mas Ele venceu. E Jesus fala: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por mim e por você. Então, que nós cada dia mais vamos nos apegar ao Senhor, nos apegar à sua palavra, estar com a nossa mente ligada em Deus, porque assim nós vamos sim vencer. A gente já somos vencedores, mas nós precisamos passar por algumas coisas na nossa caminhada, porque tem coisas que a gente precisa ainda ser moldados, temos que estar cada dia mais com o caráter de Cristo, tá bom? Estamos encerrando este culto para a glória do Senhor, tá? Dizendo que amanhã tem a devocional da matina às 11 da manhã, culto, sexta-feira, tá certo? Amanhã, o momento da oração, tá? Às 5 da tarde, uma de pregueira. Depois, durante ao meio-dia, o momento da palavra com a nossa irmã Sueli Carneiro. E quinta-feira, o momento da palavra. Segunda e terça tem palavra da semana, palavra do dia. Essa semana 2 semanas foi um pouquinho puxado para mim. Tava só colocando os textos, não tava fazendo vídeo. Talvez essa semana seja de novo os textos, porque eu estou de uma mudança. O quarto aqui tá uma bagunça. Enfim, só parei aqui para poder iniciar o culto aqui, tá? Porque a obra não pode parar e Deus é em primeiro lugar e o seu reino. Então, parei tudo, fui correndo me arrumar, me preparar para estar aqui junto com vocês, cultuando ao Senhor. Tá? Então, essa semana provavelmente não vai ter vídeo, e sim, na palavra da semana, palavra do dia. Talvez não vai ter vídeo, vai ser só o texto bíblico. Mas na outra semana, quando eu tiver tudo tranquilo, aí eu estarei retornando com os vídeos, tá bom? A gente tem que estar falando, porque às vezes a gente tem que falar assim. Eu gosto de estar falando, tá? Porque eu gosto das coisas bem organizadas e também bem esclarecidas. E assim que tem que ser, tá? E é bom a gente falar, porque para as pessoas também saber que a vida, né, daqueles que buscam a Deus, daqueles que estão na frente de uma obra, a gente também passa por algumas situações, então que a gente não consegue fazer, não é porque a gente não quer, é porque a gente também tem uma vida e a gente também tem que saber conciliar os dois lados, mas nunca deixando Deus em segundo lugar, e sim sempre em primeiro lugar. E que seja também um exemplo para cada um, que Deus ele honra mesmo. Eu estava falando muito com Deus assim, eu preciso voltar para Milão. Tô ficando muito cansada, tem dia que eu chegava na casa que eu morava, ficava muito cansada, eu não tinha nem condições nem de fazer os vídeos. Enfim, eu louvava ao Senhor quando eu tinha o sábado e domingo para poder estar aqui 100% na obra, porque aí eu tinha o sábado e domingo para me dedicar aqui. Mas durante a semana era muito confuso, porque eu pegava ônibus, pegava trem, depois metro, ainda encarava 9 horas de faxina, que eu trabalho para 2 famílias, depois retornava lá para a casa onde eu morava, metro, trem, ônibus, e quando eu não pegava ônibus, eu ia a pé, né, da estação para o apartamento que eu morava, eu caminhava mais 15 minutos, enfim, então eu estava ficando muito cansada, eu estava muito cansada. Senhor, eu te peço, eu preciso voltar para Milão, porque assim eu vou estar mais tranquila, não vou estar tão cansada. E o Senhor assim abriu essa porta,
voltei, aleluia, glória a Deus, estou muito feliz. Enfim, então essa semana foi muito corrida, desde a semana passada que eu já estava mais, estava com minha corrida, preparando as minhas coisas, e agora de novo, essa semana estava aí que foi corrida e não deu tempo de fazer os vídeos, as coisas, mas essa semana, tá, em nome de Jesus Cristo, menos os segundas e terça, talvez não vai ter, já estou explicando, mas logo, logo, quando eu tiver tudo organizado, eu estarei voltando com os vídeos, tá? Com a palavra da semana, a palavra do dia, tá? Tanto para colocar aqui nas páginas do Facebook, Instagram, como também do YouTube, tá? Vamos estar aqui encerrando este culto. Louvado seja Deus. Desculpa por eu estar falando, mas é bom falar, porque serve de ajuda, de experiência para aqueles que estão em dificuldade, tá? Achando que não vai conseguir fazer a obra do Pai, consegue sim, consegue. Deus nos dá força, Deus nos dá graça, consegue sim, você vai conseguir sim, tá? Não te preocupa não, você vai conseguir sim. A gente passa por algumas coisas, às vezes está apertado, mas Deus, Ele abre a porta, Ele dá a vitória. Sim. Soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo.
Glória a Deus. Muitas vezes a gente acha que nós não vamos conseguir, né? A gente não vai vencer as batalhas, as dificuldades. Confesso que eu ficava assim, meu Deus, como é que vai ser eu morando fora de Milão? Será que eu vou dar conta de tudo nessa correria? E assim, Deus me deu força, me deu graça. Foram 4 meses, quase 5 meses. Mas Deus me deu a força, a sabedoria, né, para estar aqui fazendo a sua obra. E agora estou aqui em Milão, graças a Deus. Estou muito alegre mesmo, né? Eu amo Milão, amo esse lugar. E Deus me concedeu, né, essa volta, aleluia, tá? Então, que você saiba de algo, as lutas vêm, as dificuldades vêm. A gente pensa às vezes que a gente não vai conseguir. A gente não consegue mesmo, tá? Mas com Deus a gente vence. Aí Deus nos mostra que nós vamos vencer, que nós vamos, né, sobressair. Aí que entra, né? Deus também até nos mostra, né? Que eu achava que, nossa, Pai, acho que eu não vou dar conta, né? Tá morando fora e tal, isso, fazendo aquilo e tal. E Deus mostrou, não, filho, eu só dou aquilo que tu pode suportar. Você vai conseguir sim. E assim Deus faz, assim. Então, Deus nos mostra até onde a gente pode ir. Então, assim, que você não sei o teu momento, mas saiba que você vai conseguir sim, você consegue sim, porque Deus só permite aquilo que nós podemos suportar, tá? Porque Deus, ele é justo, tá bom? E glória seja dada a Deus por este dia, por este momento, e que a palavra do Senhor entre no teu coração, e que no tempo de Deus venha dar frutos, né? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, Deus, te engrandeço. Obrigada, Pai, por este momento. Obrigada, Pai, pela oportunidade de poder te servir. Obrigada, Senhor, por esta volta a Milão, Pai. Muito obrigada por estes 4 meses, Pai, que o Senhor me deu força, graça, sabedoria. E o Senhor também, Pai, não só me deu tudo isso, mas o Senhor me livrou de todo mal, de todo perigo, ó Deus. Pai, muito obrigada. E assim eu te peço, Pai, para os teus filhos, ó Deus. Que cada um, Pai, nas suas dificuldades, ó Deus, possa confiar em Ti, saber que o Senhor está cuidando, livrando de todo mal. Que o Senhor, Pai, é aquele que faz verdadeiramente, Pai, aquilo que lhe apraz. E é tudo, ó Deus, para a glória do Teu santo e bendito nome. Fica com Teus filhos, fica com as Tuas filhas, ó Pai. Dê um sábado e um domingo abençoado na Tua presença, como também, Senhor, uma semana abençoada e livre, Senhor, cada um de todo mal. Assim eu te agradeço, ó Pai, assim eu te apresento este culto, que o Senhor venha recebendo glórias e louvores para o Teu bendito nome. Assim, oro, Deus, eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Boa noite, boa tarde. Até sexta-feira, culto online não será no sábado, sim, será sexta-feira, tá bom? Tá? Então, um grande beijo, até amanhã às 11 da manhã, na devocional da manhã, devocional da matina, tá bom? Um grande beijo, meus queridos, a paz do Senhor. Tchau.